Como é que é a convivência dentro da sua casa, no que tange a relação de pais e filhos e pais? Tá boa? Pode melhorar? Está complicada? Precisa de restauração? É sobre este assunto que o HDL Podcast vai tratar neste momento. E dizer que é um privilégio ter você aqui comigo neste HDL Podcast. Vamos falar sobre o papel dos filhos e dos pais na família. Não vai embora não, porque logo depois da vinheta estaremos de volta. O papel dos filhos e dos pais na família é um assunto tão importante que dele depende a estabilidade e a felicidade da família, a estabilidade e a bem-aventurança da sociedade e da nação. Uma das marcas da decadência dos últimos dias é que os filhos seriam desobedientes aos pais. É claro que isso é um aprendizado. Quando os pais educam seus filhos desde a mais tenra idade, dando-lhes o leite da piedade, instruindo-os na vereda da justiça, criando-os no temor do Senhor, via de regra, esses filhos crescem recebendo amor, proteção e cuidado dos pais. Eles retornam aos pais com gestos de carinho, de afeto e de respeito. Porém, se os pais não cuidam dos filhos desde a mais tenra idade, a tendência é que esses filhos se rebelem contra os pais, os desobedeçam e os desonrem. Então, de fato, o que acontece na família é uma questão de causa e efeito, de plantio e de colheita. Nós ceifamos o que nós semeamos. Então, eu gostaria hoje de olhar com você à luz de Efésios capítulo 6, de 1 a 4, o papel dos filhos e o papel dos pais no casamento. E Paulo começa com os filhos, dizendo assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Então, a primeira palavra que se destaca aqui é obediência. Se lá atrás nós olhamos o papel da mulher na submissão, o papel do marido no amor, aqui nós vamos ver o papel dos filhos, e a primeira palavra que aparece é obediência. Destaco que pais aqui, no verso 1 de Efésios, é pai e mãe. Então, filhos precisam obedecer pai e mãe. Veja você que esse é um princípio quase universal, em todas as culturas, em todos os tempos. O normal é que os filhos obedeçam aos pais. É muito deselegante você ver um filho querer mandar nos pais, rebelar-se contra os pais, não acatar a autoridade dos pais, não levar em conta a palavra do pai e da mãe. É possível que um filho sofra severas consequências sempre que se insurgir contra a autoridade dos pais, porque esta autoridade não foi autoimposta. Esta autoridade é adquirida, é delegada, é recebida. É a autoridade de Deus que está sobre os pais. Portanto, quando um filho se insurge e se rebela contra a autoridade dos pais, é contra o próprio Deus que esse filho se insurge. Então, a Bíblia nos informa que esta obediência no Senhor é justa. E é importante destacar que esta obediência não é também a qualquer custo, a qualquer preço. Não é obediência cega, não é uma obediência ilimitada, irrestrita, não. É no Senhor. Um filho não tem obrigação de obedecer pai e mãe quando pai e mãe induz ou obriga esse filho a fazer o que é errado, a mentir, a roubar,
a adulterar, a falar mal dos outros. Não, a adorar outros deuses, a prostrar diante de ídolos, a blasfemar contra o nome de Deus, a desonrar a Deus e a adoração e o culto ao Deus verdadeiro. Portanto, nas Escrituras, a autoridade suprema é Deus. Sempre que qualquer autoridade humana, começando dentro de casa ou no governo, esta autoridade requerer de nós desobediência a Deus, rebelião contra Deus, cabe a nós não atendermos a esta imposição. Como diz os apóstolos, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Como as parteiras hebreias não obedeceram ao comando de Faraó, que mandou as parteiras matar as crianças do sexo masculino. Como Daniel não se submeteu e não obedeceu ao edito do rei Dario, para não fazer oração ao Deus vivo e verdadeiro durante aquele tempo. Então, essa obediência não é cega, é no Senhor. Paulo prossegue e diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Vale destacar que honrar é mais do que obedecer. É possível que alguém obedeça, mas não de todo o coração. É possível que alguém obedeça, mas lá no interior é que quer desobedecer. É possível que alguém obedeça apenas por medo do castigo ou das consequências. Mas agora a ordem é muito mais do que obedecer, é honrar. O irmão do filho do pródigo, o filho mais velho, ele obedecia o pai, mas não honrava o pai. O que alegrava o coração do pai não alegrava o coração dele. Ele era como que um escravo na casa do pai, e não um filho. Ele não se sentia filho. Ele não agia como filho. Ele não se sentia como filho. Quando o pai o aborda acerca do filho caçula que tinha voltado para casa, recuperado, o filho mais velho está irado, aborrecido, cheio de autojustiça, cheio de condenação, porque na linguagem dele não tem espaço para perdão. Então, embora ele obedecesse ao pai, como ele mesmo disse, nunca transgrediu um mandamento teu, não honrava o pai. E eu espero que você, filho, você, filha, honre seus pais. E honrar significa cuidar, respeitar, admirar. Honrar significa proteger, cuidar. É curioso o ciclo da vida, porque quando um bebê nasce, o bebê é muito vulnerável. Os animais silvestres nascem e daqui a pouquinho já estão caminhando, já estão correndo, já viram independentes. O ser humano não. Ele é totalmente dependente. Então os pais cuidam dos filhos. Mas depois os filhos crescem e os pais envelhecem. Depois a ordem inversa, se inverte. Agora são os filhos que vão cuidar dos pais, não desamparando-os, não abandonando-os, não se ausentando deles, provendo para eles o necessário para que tenham uma velhice com honradez, digna. E então Paulo diz que cabe aos filhos não apenas obedecer pai e mãe, mas honrar pai e mãe. E o apóstolo Paulo prossegue e diz que quando os filhos honram, obedecem e honram pai e mãe, eles recebem do próprio Deus duas promessas. Este é o primeiro mandamento com promessa. E a primeira promessa que Deus dá aos filhos obedientes é vida longa. Sabe por quê? Quantos filhos são ceifados precocemente porque não obedeceram pai e mãe? Meu filho, não vá em tal lugar. Minha filha, não frequente tal ambiente. Meu filho, não vá com esta companhia. Minha filha, fuja daquela outra companhia.
Se os filhos escutam os pais e não obedecem, e não honram os pais, vão colocar o pé em estradas perigosas, escorregadias, vão colocar o pé no laço do passarinheiro, vão se expor a ambientes, a geografias, a lugares perniciosos, vão se associar a companhias perigosas que vão levá-los para o abismo. Para o abismo. Então, você quer ter vida longa? Escute o conselho de pai e mãe. Não importa se seu pai e sua mãe são quadrado, redondo, analfabeto ou doutor, escute pai e mãe em todas as áreas da sua vida. No namoro, na vida profissional, nos relacionamentos, no cuidado próprio, escute pai e mãe. E Deus está dando uma promessa para você, filho, que fizer isso. Você vai ter vida longa. Mas em segundo lugar, segunda promessa, você vai ser bem-sucedido. Vai ter prosperidade na sua vida. Prosperidade financeira, prosperidade emocional, prosperidade espiritual. Deus fará de você uma pessoa bem-aventurada, feliz, plena. Então, aqui fica o papel dos filhos em relação aos seus pais. Obedeça, obediência inteligente, no Senhor, não é obediência cega. Honra seu pai, honra sua mãe, cuide deles, proteja eles, seja uma bênção para a vida deles. Não seja um causador de dor, de sofrimento, de tormento, mas seja um bálsamo na vida deles. Porque você está semeando e amanhã você vai colher o fruto da sua semeadura. Bom, agora Paulo faz a transição do papel dos filhos para o papel dos pais. E no verso 4, Paulo diz assim: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Chama a sua atenção que agora a palavra pais aqui na língua grega não é mais pai e mãe. Não que a mãe não tenha um papel fundamental também na formação física, emocional, moral e espiritual de seus filhos. Mas é que, diante de Deus, cabe ao homem, ao marido, ao pai, a responsabilidade de criar os filhos. Esse ônus pertence ao homem, ao pai. E Paulo, numa época do chamado pátria potestas do Império Romano, onde os filhos muitas vezes não tinham direitos, nem vez nem voz, onde o poder do pai sobre os filhos era pleno, absoluto, Paulo faz uma espécie de contenção na autoridade paterna. E Paulo começa assim: vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. Ele começa com um mandamento negativo, do que o pai não deve fazer. E quando é que um pai provoca seu filho a ira, ou seus filhos a ira? Primeiro, quando os pais não são consistentes. Quando os pais ordenam os filhos a fazer algo que eles mesmos não fazem. É quando os pais dizem: faça o que eu faço, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. A inconsistência é insuportável para os filhos. Sabe por quê? Porque os filhos nos observam mais do que nos escutam. Eles nos veem mais do que nos ouvem. A vida dos pais é muito mais importante que qualquer discurso que um pai possa ter com relação aos seus filhos. Segundo, os pais provocam os filhos a ira quando os pais comparam um filho com outro. Quando se elogia mais um filho do que outro. Quando se prestigia um filho mais do que outro. Quando se dá mais regalias a um filho do que outro. Quando se dá presentes mais caros a um filho do que outro.
quando se coloca um filho numa escola melhor do que o outro. Então, essa postura dos pais de predileção de um filho em detrimento do outro, como aconteceu na casa de Isaac e Rebeca, onde o Isaac gostava mais do Esaú, a Rebeca gostava mais do Jacó, ou como aconteceu na casa de Jacó, que tinha preferência por José em detrimento dos outros filhos. Isso produz guerra na família e provoca a ira dos filhos. Terceiro lugar, os pais provocam a ira dos filhos quando os pais comparam um filho com outro para exigir o mesmo desempenho. Não, mas os filhos não são iguais. Você pode exigir dos filhos o mesmo empenho, mas você não pode exigir o mesmo desempenho, porque são pessoas diferentes, com habilidades diferentes, com capacidade intelectual diferente, com gostos e preferências diferentes. Às vezes, se estudarem numa mesma sala, fazendo a mesma prova, um estudou 1 hora para a prova, outro estudou 6 horas para a prova, quem estudou 6 horas para a prova vai tirar 7, quem estudou 1 hora vai tirar 10. Então preste atenção, nunca cobre de seus filhos o mesmo desempenho. Eles são diferentes. Cobre o mesmo empenho, o mesmo compromisso, o mesmo esforço, mas o mesmo desempenho não. São pessoas distintas, com dons diferentes, com talentos diferentes. Isso provoca os filhos a ira. Em quarto e último lugar, os pais provocam os filhos a ira quando eles exigem dos filhos aquilo que eles mesmos reprovam. Pensa você o seguinte, um pai que ensina o filho assim, meu filho, você não pode mentir. Na vida você não pode mentir, você tem que ser honesto, você tem que ser verdadeiro, você tem que ser confiável, você tem que ser íntegro. E o filho aprende isso. Aí um dia alguém liga e diz, eu gostaria de falar com seu pai. E o pai lá da poltrona diz baixinho, fala que eu não estou. Uai, mas como assim? Esse pai sempre ensinou o filho a ser verdadeiro e agora está induzindo o filho a contar uma mentira? Isso é gritante. Isso é incompatível. Isso destrói por completo todo o monumento pedagógico construído por esse pai até então. Então isso provoca o filho a ira. Mas em vez de provocar o filho a ira, diz o apóstolo Paulo, o pai deve criar o filho, nutrir o filho, alimentar o filho, dar formação para o filho. E essa formação é física, é emocional, é psicológica, é moral, é espiritual. Mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A palavra disciplina traz-nos a ideia de que os pais precisam colocar limites nos filhos. Todo filho precisa de limite. Todo filho precisa saber ouvir sim e não. Todo filho precisa ter parâmetros claros, o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve, se vai ou se não vai, que hora sai, que hora chega, com quem vai e o que vai fazer. Porque se os pais não estabelecerem limites, cercas, esses filhos poderão ir onde não deveriam ir, se relacionar com quem não deveriam se relacionar, chegar em casa de madrugada e os pais não dormiram aquela noite, vão ter que levantar cedo no outro dia para trabalhar. Então preste atenção nisso, estabeleça regras claras. Não pode mudar as regras, hoje pode, amanhã não pode, vai depender do estado emocional do pai. Não, princípios não mudam, marcos não mudam. Os filhos precisam saber que o certo é certo, o errado é errado. Isso não vai mudar. Isso vai dar segurança para esses filhos lá na frente. Então, filho que não tem disciplina, destrói a si mesmo.
E às vezes os pais perdem o controle dos filhos já na infância. Quantas vezes eu já vi, e eu percebo às vezes os pais passando vergonha com uma criança que quer uma coisa que é proibida, que não pode, e o pai diz não, e ele começa a pegar uma pirraça, ele se joga no chão, se esperneia todo e grita, faz um teatro. E o pai, sem saber o que fazer, perdeu a autoridade, não sabe nessa hora disciplinar. Então, me permita aqui uma breve distinção. Nós temos que distinguir entre peraltice infantil e rebelião, rebeldia. Então eu vou ilustrar de maneira muito simples. Você está num domingo, já pronto para ir para a igreja, a família toda ao redor da mesa para o café da manhã. E aí imagine que a criança, que ainda não tem pleno controle motor, por um gesto não programado, não planejado, esbarra no suco de laranja e o suco se derrama sobre a toalha. Isso é peraltice ou isso é próprio da situação juvenil, infantil, e não tem todo o controle ainda? Então, talvez um alerta, sim, mas disciplina não. Agora imagine que a criança de 4, 5 anos, a mesa está posta, a família está pronta para ir para a igreja ou para qualquer outro lugar, e a criança pega o copo de suco e soca o copo de suco na mesa, quebra o copo, esparrama suco para todo lado. Eu não gosto desse suco, eu não vou tomar esse suco. Bom, aí a atitude do pai precisa ser diferente. O pai não deve dizer, que maravilha, que bonitinho, meu filho tem opinião própria. Não, para um pouquinho só. Se você não tomar uma atitude agora, você vai perder o controle. Se você não agir agora, você vai perder a autoridade. Ele vai entender que você não tem capacidade de pôr limites nele. Vai ter que aprender na rua, talvez com a chibata. De maneira tão triste e dolorosa. Então, filhos precisam de disciplina. Mas ele diz mais, criai-os na disciplina e na admoestação. A palavra admoestação, noutesia, agora tem a ver com conversa, com confronto verbal, olho no olho. Ele já está entendendo o que você está falando. Então, converse. Arrazoe, argumente, abra a Bíblia e mostra qual o princípio que Deus estabeleceu para que o filho seja bem-sucedido na vida. Mostre pela sua vida, pela sua experiência, os perigos da desobediência e da desonra. Mostra para o filho e para a filha que tomar esta ou aquela decisão na contramão da sabedoria e da experiência pode trazer consequências danosas para esse filho e para a família inteira, se a decisão for errada. Então, os pais precisam aprender, ter coragem de abordar os filhos, de olhar nos olhos, de confrontar. Nós estamos vivendo uma geração onde cada um vive o seu mundo. E os pais, muitas vezes, se omitem ou terceirizam a formação dos filhos para a escola, ou para a babá eletrônica, ou para a mídia social. Então, pai, não abra mão do seu posto, não terceirize aquilo que é responsabilidade inalienável. Estou certo de que, se nós cumprirmos esses princípios estabelecidos pelo próprio Deus, nossa casa será melhor, nossa família será mais feliz, nossa igreja será mais bem-aventurada e a nação será mais habitável. Eu espero que estas breves considerações tenham lançado luz, tenham ajudado e cooperado para você entender melhor
este assunto tão vital, tão necessário, tão importante. Se você achou essa mensagem oportuna, quem sabe você possa encaminhá-la para quem você ama, alguém que esteja passando por uma necessidade de ouvir essas mesmas verdades. Se você ainda não está inscrito no canal, nos ajude a levar essa mensagem a muitas outras pessoas. Registro aqui minha gratidão a você. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seus filhos, que Deus abençoe a sua família. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Que privilégio poder partilhar com você mais uma vez a Palavra de Deus no programa Verdade e Vida. E hoje quero tratar de um tema tão importante e necessário. Por esta causa, eu me ponho de joelhos. É o que está escrito em Efésios capítulo 3, verso 14, e é sobre este assunto que vamos conversar. Então vamos ler o texto de Efésios capítulo 3, 14 a 21. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo o vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. O apóstolo Paulo, depois de passar 3 anos na cidade de Éfeso, ele agora sai de Éfeso para Jerusalém, levando uma oferta para os pobres da Judéia. Ali ele é preso, é transferido para Cesareia Marítima, onde fica 2 anos sendo acusado pelos judeus, e opta por ser julgado em Roma. Ele está em Roma, preso e algemado. Não pode viajar, mas pode orar. Os homens podem limitar seus movimentos de viagens e pregações, mas os homens não podem impedir que ele ore. E ele diz, por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. Que causa é esta? Ele escreve no capítulo 3, verso 6, que a causa é que o grande mistério agora revelado é que Deus só tem uma igreja, um povo, um rebanho, uma família, e este rebanho, e este povo, e esta família, e esta igreja é composta de judeus e de gentios. E isso é tão extraordinário, porque esse era o projeto de Deus desde o começo com Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nós fazemos parte desta grande, maravilhosa igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E Paulo diz que esta igreja toma o nome de Deus, tanto no céu como sobre a terra. Existe uma só igreja, mas ela tem 2 características. Ela é a igreja triunfante que está no céu, ela é a igreja militante que continua na terra. É a mesma igreja. Aqueles que já foram, aqueles que ainda aqui permanecem, mas um só povo, um só rebanho, um só corpo, uma só igreja. O que Paulo vai pedir é a capacitação de poder para esta igreja. Quando ele vai escrever o seguinte: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. O que Paulo está pedindo é que Deus use todos os seus atributos, porque glória é a manifestação plena de todos os atributos de Deus. Que Deus empregue tudo quanto tem, tudo quanto é, para responder à sua petição, qual seja, para que sejamos revestidos de poder. Não há cristianismo sem poder. O reino de Deus
não constitui de palavras, mas de poder. O Evangelho é o poder de Deus. O Espírito Santo vem capacitar a igreja com este poder. Não podemos viver uma vida frágil, fraca, medíocre, quando a suprema grandeza do poder de Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, está à nossa disposição. E Paulo prossegue e vai dizer o seguinte: sejais revestidos de poder mediante o seu Espírito no homem interior. Não é uma espiritualidade cênica, espetaculosa, teatral. Não. É no homem interior que age este poder do Espírito Santo, esta capacitação sobrenatural. E ele vai mostrar uma coisa importante. Como é que você pode saber que você está revestido com esse poder? Quais são as evidências? Que sinais você apresenta? E Paulo responde: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Eu chamo a sua atenção para esse verbo habitar. Há duas palavras no grego para habitar. A palavra paroikel e a palavra katoikel. Paroikel é habitação temporária. É o turista que chegou num quarto de motel, pagou a sua diária e ali ficou durante um dia, uma noite, ou, quem sabe, alguns dias. Mas esse turista, este hóspede, não é o dono daquele quarto. Ele não pode fazer reformas naquele quarto. Ele não pode trocar os móveis daquele quarto. Ele está ali, mas ele não mora ali permanentemente, ele vai embora. Só que a palavra que o apóstolo Paulo usou aqui para habitar não é paroikel, é katoikel. E a palavra katoikel é o habitar do dono da casa. É o residente permanente na casa, que comprou a casa, que tem direito sobre a casa, que pode fazer reformas na casa, que pode trocar os móveis da casa, que pode fazer mudanças na casa, que tem todas as chaves. Em outras palavras, você é uma pessoa cheia do Espírito Santo se Jesus, que habita no seu coração, tem todas as chaves do seu coração. Você não busca administrar uma determinada área da sua vida, não cedendo a Jesus as chaves. Ele manda, Ele é o Senhor, Ele é o dono, Ele é o administrador, Ele tem o controle total dessa casa, Ele tem todas as chaves. É assim que Cristo deve habitar no nosso coração pela fé. Mas ainda você pode perguntar, mas isso é subjetivo? Como é que eu posso saber que Jesus tem todas as chaves da minha vida? Como é que eu posso saber que Ele habita em mim katoikel e não paroikel? E a resposta prossegue. E ele diz assim: estando vós arraigados e alicerçados em amor. E ele lança mão de duas metáforas. Uma do mundo botânico, outra da engenharia civil. Ele usa a palavra enraizado, arraigado, e ele usa a expressão alicerçado. Quando você vê uma árvore frondosa, empinada aos céus, ela só está de pé porque ela tem raízes profundas. Quando você anda por uma cidade cosmopolitana e vê um prédio de 20, de 30, de 40, de 50 andares, ele está de pé, porque o engenheiro calculista não errou no cálculo do fundamento. Ou seja, se você está revestido com poder, se Jesus habita em seu coração, a evidência disso é que você vai amar de maneira profunda, estável e sólida. O amor é o sinal da maturidade cristã. O amor é o cumprimento da lei. O amor é a prova dos 9 para revelar que somos verdadeiros discípulos de Jesus. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Quem não ama não conhece a Deus.
Quem não ama não pode ter Cristo habitando katoikel em seu coração. A prova, a evidência de que você é verdadeiramente um discípulo de Jesus e Jesus habita em você é que você ama como ele amou você. Mas Paulo prossegue e diz assim: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. E eu chamo a sua atenção para dois verbos aqui, o verbo compreender no verso 18 e o verbo conhecer no verso 19. Compreender tem a ver com intelecto, com cognição, com entendimento. Conhecer tem a ver com experiência, com relacionamento. O cristianismo não aposenta a sua inteligência, a sua razão. Por isso, o Dr. John Stott diz que crer é também pensar. A mensagem do Evangelho é dirigida à sua mente, ao seu intelecto, ao seu entendimento, à sua compreensão. Mas não basta apenas ser um teórico. É preciso conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, na prática, na experiência. Esse amor que palavras não definem. Como dizia o poeta, ainda que todos os mares fossem tinta, ainda que todas as nuvens fossem papel, ainda que todas as árvores fossem pena, ainda que todos os homens fossem escrivões, nem mesmo assim poderia se descrever o amor de Deus em Cristo Jesus. O amor de Cristo nos constrange. E Paulo conclui esta oração dizendo para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Isto é algo para além da nossa compreensão. Este Deus que nem os céus dos céus pode contê-lo, agora habita plenamente em nossa vida. Estamos saturados com a presença de Deus, repletos da presença de Deus. Aliás, Efésios fala que você é habitado plenamente pelo Deus Filho, pelo Deus Pai, pelo Deus Espírito Santo. Talvez você argumente, bom, esse pedido é ousado demais. Quem sabe Paulo estivesse delirando numa prisão ao fazer essa oração? Mas ele responde no versículo 20 assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus agora e pelos séculos dos séculos. Em outras palavras, nunca haverá limitação em Deus. Ele sempre tem mais para nós. Na linguagem bíblica, enquanto tiver vasilhas vazias, o azeite de Deus vai continuar jorrando sobre a nossa vida. Como é que Paulo termina essa oração? Com doxologia. Com doxologia. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, não apenas no passado, mas agora e para sempre. Este é o Deus que tem mais para nós. E por essa razão, Paulo diz, por esta causa, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Eu quero orar. Amém.